Olá, o meu nome é Priscila e apresento meu trabalho de iniciação científica intitulado Otimização da extração de compostos fenólicos de resíduo cervejeiro. Ele foi realizado no Laboratório de Processos com Membranas, sob orientação do professor Alain Ambrosi e do mestrando Gebson Andrade. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo. O Brasil, terceiro maior produtor mundial, produz por volta de 14 bilhões de litros por ano. Essa posição tão alta é reflexo dos avanços na tecnologia e a disponibilidade e qualidade das matérias-primas, entre elas o lúpulo. Um exemplo de avanço tecnológico, inclusive, é a notícia de que uma cervejaria irá produzir lúpulo em fazenda vertical no Brasil, utilizando hidroponia. Nessas condições, essa inflorescência poderá crescer durante todo o ano, independente das condições climáticas. Para produzir cerveja, são necessárias diversas etapas e 4 ingredientes principais. Na produção da cerveja são gerados subprodutos que resultam em elevado impacto ambiental se não forem dispostos de maneira adequada. A cada 1.000 toneladas produzidas, são geradas mais de 137 toneladas de resíduo. Cerca de 20% da água utilizada no processo cervejeiro se mantém presente no resíduo gerado, e isso ocasiona alto arraste de mosto e perda de extrato e até de cerveja, gerando alta quantidade de efluentes. Diversas pesquisas têm investigado a reutilização desses subprodutos para outros fins, mas até o momento, poucas mostram a recuperação de compostos a partir dos resíduos contendo lúpulo. Assim, este trabalho visa extrair compostos bioativos a partir de resíduos gerados provenientes do lúpulo na produção de cerveja. Os resíduos de interesse para essa pesquisa são a purga fim e a purga pós-dry hop. Eles provêm da etapa de lupulagem a frio, mais conhecida como etapa de dry hopping. Mas para que servem esses compostos bioativos? Nesse trabalho, o foco foi dado para os compostos fenólicos totais, e na cerveja, cerca de 70% dos compostos fenólicos provém dos cereais e 30% provém do lúpulo. O maior interesse desses compostos é decorrente de sua atividade antioxidante, do entendimento da ação preventiva contra doenças cardiovasculares, degenerativa, previne também alguns tipos de câncer e possui influência benéfica no mecanismo de algumas enzimas. Para extrair os compostos fenólicos, os resíduos foram coletados a partir da produção de uma cerveja West Coast IPA, na Cairós Cervejaria. Esse material foi centrifugado e foi utilizada a fração sólida. Foi utilizada a técnica de extração assistida por ultrassom, a qual utiliza solvente verde de baixo custo e que apresenta grande efetividade na extração de compostos bioativos de matrizes vegetais. Ademais, o processo de extração e recuperação de fenólicos foi otimizado e avaliado por meio da matriz de design experimental Box-Banking, cujos parâmetros estão dispostos na imagem e, por fim, foram obtidas as condições ótimas de extração dos compostos fenólicos. A extração ocorreu em um tempo fixo de 10 minutos, que foi preliminarmente verificado a partir da cinética de extração. O teor de compostos fenólicos totais obtido via planejamento Box-Banking se encontra nesta tabela. Estes foram os dados utilizados para a estatística, visando obter as condições ótimas de extração. Tratando da purga fim, a condição ótima para a extração de compostos fenólicos obtida por análise estatística ficou definida por razão sólido líquido 3, concentração de etanol de 66% e temperatura de 60 graus Celsius. Podemos verificar isso pelas superfícies de resposta obtidas no software Estatística, disponibilizado pela UFSC gratuitamente. Ao tratar do resíduo purga pós-dry hopping, obteve-se também a razão sólido líquido de 3, obteve-se a concentração de etanol de 90% e temperatura ideal de 37,5 graus Celsius. Aqui está também sua superfície de resposta. Apesar de atualmente pouco estudados, os resíduos purga fim e purga pós-dry hopping apresentam capacidade de ser fonte de compostos interessantes para diversos fins, minimizando impactos negativos para o meio ambiente com um tratamento adequado desses materiais. Com a extração assistida por ultrassom, foi possível extrair compostos fenólicos totais a partir dos resíduos contendo lúpulo do processo de produção de cerveja. As condições ótimas de extração obtidas estão disponíveis na imagem. Com as limitações impostas pelo período de pandemia, não foi possível realizar ensaios laboratoriais de concentração com membranas. Desse modo, o processo de concentração com membranas permanece como sugestão para pesquisas futuras. Muito obrigada pela atenção.